voltamos então com o TV Diagnóstico. Então, hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre essa questão do Novembro Azul e sobre essa campanha aí de diagnóstico e prevenção contra o câncer de próstata, não é? Que não só as mulheres têm que se prevenir contra a doença, contra o câncer, os homens também. E é uma doença que mata. Até o doutor André estava falando que a mulher acaba sendo aí a intermediária entre o médico e o homem, porque a mulher não tem esse preconceito e sabe que o marido, ou o namorado, ou o noivo precisam realmente se tratar. Então, agora a gente vai falar com o Dr. Pedro Romão, que vai falar mais especificamente sobre um exame chamado PSA. E aí ele vai explicar para a gente o que exame é esse e quando esse exame surgiu para mudar aí o diagnóstico com relação ao câncer de próstata. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Eu Luciane, só peço que você direcione um pouquinho Luciane, isso. muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o PSA é esse exame muito importante para o diagnóstico contra o câncer de próstata. O que é e como surgiu esse exame? Bom, antes de falar do PSA, eu tenho que dizer que PSA é um exame complementar. Ele faz parte de uma tríade diagnóstica em que o mais importante é o médico, o urologista, com o seu exame clínico, o toque retal, e aí ele solicitará o PSA, e o PSA tem umas certas variações e às vezes um mito, a gente acha que ele é definitivo e não é isso. Não, isso, o doutor André até acabou falando isso, que os exames eles se complementam, não é? Muito bem. O PSA, ele é um exame muito simples de fazer, é colher uma simples coleta sanguínea. E hoje feito, ele vem se desenvolvendo, a tecnologia de laboratório vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. E hoje você veja, a gente dosa o PSA, que é referido numa unidade de nanograma por mililitro. Nanograma é a bilionésima parte do grama. Então, hoje nós temos equipamentos muito sensíveis para detectar esse hormônio. Isso vem se desenvolvendo mais desde 1990 para cá. E aí também já houve muita confusão com PSA. Teve época que dizia PSA está alto, é câncer de próstata. E hoje a gente sabe que não é assim. Como o doutor André falou muito bem, tem as 3 grandes patologias mais comuns da próstata que aumentam o PSA. É o prostatismo, que é uma doença inflamatória, pode ser infecciosa ou não, a hipertrofia prostática benigna, que é muito comum, e o câncer de próstata. Então, com isso, ele é muito sensível, mas pouco específico. O indivíduo, como também já foi dito, ele pode ter um câncer de próstata e o PSA está dentro do valor de referência. Ele pode ter um valor de referência alto e não ser câncer de próstata. Então, o importante é a tríade do exame médico, toque retal, que é fundamental, a avaliação do tamanho da próstata com os exames de imagem e o PSA. Bom, o senhor também é responsável pelo laboratório de análises clínicas do Hospital Santa Teresa, não é? O senhor tem percebido aí uma demanda com relação ao exame PSA dirigido para que possa se diagnosticar aí o câncer de próstata? Eu não tenho o número exato, Luciane, mas efetivamente tem aumentado, até pelo trabalho do serviço de urologia e acredito pela conscientização da população, também por algumas campanhas que a gente já viu sendo feitas em órgãos federais, estaduais, municipais, e até hoje com a internet, com maior evolução da cabeça das pessoas que largam de ter medo de ter essa prevenção contra alguns exames, como o toque retal, que sem dúvida que ele assusta muita gente até hoje, ainda reluta aí o urologista, porque sabe que vai tomar... E é um exame tão rapidinho, né? Dura 10 segundos. É um exame indolor, ou quase indolor, e simples de fazer, Bom, sem nenhum preparo. Se o homem que estiver assistindo a gente agora quiser fazer um exame, o
o exame de PSA. É assim que se fala, exame de PSA? PSA. Se vocês quiserem PSA. fazer o PSA, o que ele precisa fazer? Primeiro, onde ele pode fazer? E ele primeiro tem que ir ao urologista, para que o urologista possa passar. Ele faça a avaliação da necessidade do PSA. E hoje Petrópolis tem uma rede de laboratórios que eu acho que ninguém vai ter maior dificuldade. E uma vez que o urologista requisitou o PSA, há alguma recomendação que nas horas que antecedem o exame sim. ou não? Isso é outra coisa muito importante. Você tocou num assunto muito bom. As pessoas, o homem chega no laboratório, ele às vezes tem alguma dificuldade. Se houver uma dificuldade para marcar, digamos, pelo convênio de órgão público, ele às vezes falseia alguma informação para não deixar de fazer o exame, que já foi difícil marcar. E às vezes a pessoa tem algumas dificuldades de falar a verdade, então falseia algumas informações. Mas a gente recomenda. Jejum não é obrigatório, mas a gente sempre recomenda de 3 a 4 horas. O que é importante é que ele não tenha feito exercício, por exemplo, andar de bicicleta, equitação, porque são exercícios que mexem muito com a próstata. Não tenha feito toque retal, não tenha feito biópsia. A biópsia, se houver a realização de biópsia, ele precisa aguardar quase um mês, 20 a 30 dias para fazer o PSA. Esses outros que eu mencionei, 3 a 4 dias é o suficiente. Alguma recomendação contra relações sexuais antes de fazer o exame? Também, 2 a 3 dias sem relação sexual, inclusive sem masturbação, qualquer coisa que tenha exercícios muito violentos que comprometam. E se alguém mais quiser saber informações com relação a esse exame, com relação ao PSA ou com relação ao laboratório de análises clínicas do Hospital Santa Teresa, pode entrar em contato em contato conosco através do e-mail da empresa MLP, Medicina Laboratorial de Petrópolis, @compulande.com.br. Ok, gostaria de agradecer. E tem o nosso telefone do laboratório, que eu também posso passar, 2237-5778. 2237-5778. 2237-5778. Para procurar aqui o Dr. Pedro Romão, que é patologista clínico e responsável pelo laboratório de análises clínicas do Hospital Santa Teresa. Muito obrigada pela sua presença aqui no TV Diagnóstico. Ele falou um pouquinho mais sobre o PSA, que é esse exame de sangue aí, que juntamente com os outros 2 exames, não é, o exame de toque e também a biópsia, pode aí ajudar a diagnosticar o câncer de próstata.